dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 30 de agosto de 2022. Sejam todos bem-vindos, se possível. Meus amigos, colapso de alimentos e colapso de energia na Europa e nos Estados Unidos nos tem preocupado, nos tirado o sono. Talvez hoje esse seja o momento mais delicado da história, porque muitos analistas estão dizendo que tanto os Estados Unidos quanto a Europa podem sim passar por uma terrível convulsão social sem precedentes. Imaginem, falta de alimento, a economia despencando e falta de energia. No frio, no inverno que está chegando. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas antes quero comentar aqui um e-mail do Juarez de Campo Grande, que disse o seguinte: professor, você comentou no seu último vídeo, falando sobre as eleições, o debate do animal político. Trata-se da teoria de Aristóteles, se não estou enganado dizendo. Você poderia dar uma aula ou fazer alguma explicação sobre a teoria do animal político de Aristóteles, ou seja, a teoria política de Aristóteles? Bem, eu quero então esclarecer ao Juarez de Campo Grande que eu não me referia a Aristóteles em a sua teoria política. Eu, na verdade, não falei de animal político, eu estava me referindo a um conceito de Adam Smith, que está nesses dois livrinhos aqui, que são basicamente um patrimônio da humanidade, a riqueza das nações, de Adam Smith, de um conceito que ele chamou de animal independente. Bem, em certa altura do vídeo eu falei sim animal político, mas eu estava me referindo ao animal político independente, que tem muito mais a ver aí com Adam Smith do que com Aristóteles propriamente. Bem, para Aristóteles, claro, aquilo que fundamentava ou explicava a essência do ser humano era a sua faculdade racional. Já em Adam Smith, sem passar por essa questão filosófica, o que define o homem é basicamente a sua capacidade de troca. Adam Smith não explica se essa capacidade é por conta da faculdade, da razão, ou então por ser um princípio do espírito ou da alma humana. Mas ele diz o seguinte: o único animal da natureza que troca, que faz, promove o câmbio, ou a troca, o escambo, etc. e tal, é o ser humano. Ninguém nunca viu um elefante, por exemplo, trocar uma fruta por uma cana. Isso não existe. Ou então um orangotango trocar 50 quilos de cipó por um cacho de banana. Não. O ser humano é o único que faz essas coisas, trocas. Pois é, isso então define a essência do ser humano para Adam Smith. Então, neste livro, aqui no capítulo 1, no livro 1, melhor dizendo, ele faz uma reflexão sobre o início da civilização humana, tendo como base essa capacidade de troca. Numa tribo imaginária, uma dessas primeiras tribos ou genes humanos, imaginária, claro, Adam Smith vê, por exemplo, uma série de indígenas com capacidade de produção, cada um produz alguma coisinha. Alguns, por exemplo, fazem o arco e a flecha, o que é essencial para a sobrevivência dos silvícolas. Só que, observa Adam Smith, alguns fazem melhor e outros mais rápido. Portanto, no final das contas, lá naquela determinada tribo, haverá sempre alguém que será conhecido por ser um bom fabricante de arco e flecha, aquele que faz melhor e mais rápido. Assim, fazendo melhor e mais rápido, ele vai acumulando um patrimônio, um estoque, por assim dizer. E aí as pessoas tenderão a procurá-lo, a procurar a ele e não outro, quando precisarem de um arco e de uma flecha. Bem, pagarão como? Darão a ele aquilo que ele não tem, uma caça, um gado ou algum outro objeto. Então, além do seu próprio trabalho, além de acumular a riqueza do seu próprio trabalho, claro, ele também começa a se destacar por ser, digamos, proprietário dos bens que os outros lhe fornecem.
Isso quer dizer que, mais adiante, ele pode criar até mesmo uma divisão de trabalho, empregando pessoas, para que um faça o fio, o outro estique o fio, outros procurem as hastes na floresta, e assim ele terá cada vez mais aumentada a sua produção. Bem, no caso de uma tribo, outros também se destacariam por outros serviços. Outros silvícolas, por exemplo, poderiam ser muito bons em fabricar mocassim, outro seria conhecido por fabricar, digamos, a cobertura das tendas de modo rápido e mais eficiente. E assim vai se construindo uma sociedade na qual cada um apresenta o seu produto e, como existem muitos produtos, então o desenvolvimento daquela tribo acaba se tornando muito rápido. O que seria muito diferente se cada um fosse para um lado e tivesse que fazer tudo do zero. O sujeito que, vivendo isolado para sobreviver, tivesse que fazer todas as coisas, demoraria muito tempo e não acumularia riqueza, ou seja, ele teria que fazer a sua cabana ao invés de pedir para que outro fizesse. Ele teria que construir o seu arco e sua flecha ao invés de trocar o seu produto com alguém que tenha arco e flecha rapidamente, assim tendo rapidamente a arma para a caça na mão. Teria que fazer as suas próprias roupas, porque não haveria, claro, nenhum alfaiate do seu lado. Teria que fazer o seu próprio sapato. E também, evidente, teria que caçar e fazer o alimento, o que, claro, exigiria muito tempo. Assim, a sua evolução poderia até acontecer, mas ao longo de uma fase, de um período muito grande, enquanto a tribo, onde as pessoas, com digamos, a separação do trabalho, a organização do trabalho, se desenvolveriam rapidamente. Então, para Adam Smith, isso quer dizer o seguinte: o animal independente, não só não produz riqueza, basicamente vive na pobreza, porque não tem ninguém com que trocar. E se não tem ninguém com que trocar, é claro, ele não poderá, em momento algum, construir uma civilização. A civilização só é possível quando existe um grupo de pessoas capazes de trocar os seus dons, os seus talentos, os seus produtos e assim por diante. E aí, claro, ele faz uma longa descrição de várias atividades e como essas podem ser divididas, como, por exemplo, o arco e a flecha. Na fabricação do arco e a flecha, enquanto um faz tudo, outro, que já é um pouco mais avançado, por assim dizer, já tem ali uma equipe trabalhando para ele, produzindo mais rapidamente e, claro, a um custo muito menor. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o homem isolado não cresce, não desenvolve, não acumula patrimônio. E a riqueza das nações, portanto, não poderia depender de homens isolados. Só que tem um detalhe: o homem isolado, o animal independente, aquele que não precisa de ninguém, se assemelha muito aos outros animais da natureza. Um cachorro, por exemplo, não precisa de outro cachorro para sobreviver, não é mesmo? Pois é, os animais são independentes. Só que, como vemos, eles não têm um patrimônio. Quando nós entramos num grande museu ou andamos pela rua de uma grande cidade, estamos andando dentro do patrimônio humano. O ser humano, em equipe, foi capaz de produzir um grande patrimônio. Os animais independentes não. Daí porque são iguais, perceberam? Um cachorro é igual a outro cachorro, não existe diferença, não existe um cachorro mais rico e um mais pobre. Pode ser que exista, assim, um mais saudável e outro mais doente, um mais forte e outro mais fraco. Mas em termos econômicos, todos os cachorros e todos os elefantes, todos os gatinhos são iguais. Assim, a única possibilidade do ser humano construir uma civilização igualitária em termos econômicos é vivendo isolado, ou seja, fora da própria civilização. Se um sujeito isolado é capaz de fazer tudo o que precisa, ele não terá com quem trocar. Porém, o outro ser humano, em outro lado do planeta,
também foi capaz de fazer tudo o que precisa para sobreviver. Nesse caso, os dois são iguaizinhos, não existe diferença entre um e outro, porém também não existe contato e nem civilização. Mas é claro, isso é só uma pitadinha. A conversa de Adam Smith é longa e eu precisaria aqui também longas horas para entrar um pouco mais dentro dessa teoria. Mas já dá para entender que esse negócio, essa utopia de uma sociedade igualitária é o maior papo furado da história, segundo Adam Smith. E eu tenho que concordar com ele. Para sermos iguais, só se voltarmos ao estado puro e selvagem, ao estado puro de natureza. Mas aí também não teríamos contato com ninguém, não é mesmo? Por isso que eu fiz essa referência ontem a certos candidatos que querem construir um mundo do zero, sozinhos. Só que esse mundo, evidentemente, não poderá ser habitado por ninguém. Já muito diferente daquele candidato que estava sozinho lá apanhando. Esse quer construir, sim, uma civilização, mas com a colaboração de todos, evidentemente. Bem, muito bem. Adiantei um pouquinho, mas eu acho que foi importante fazer esse esclarecimento. Aliás, eu vivia disso, né? Antigamente eu era professor, né? Pois é. Bem, a notícia hoje é bastante terrível. Imagine, meu amigo, você passar 3 dias dentro de um carro, numa fila enorme, esperando conseguir um pouco de carvão para aquecer o celular. Aí você pensa, bom, mas se o sujeito passa 3, 4, 5 dias dentro de um carro para conseguir carvão, ele vai perder o emprego, não é mesmo? Vai perder o emprego, já está desempregado, não é? Esse é o drama que os poloneses estão vivendo. Vejam essa matéria saída no Economic Collapse Blog, assinada por Mike Snyder. Ele diz o seguinte: no inverno passado, os europeus ansiavam por mais um ano de paz e prosperidade. Neste inverno, os europeus se encontrarão no meio de um colapso econômico sem precedentes. Costuma-se dizer que a energia é a economia, e a energia será muito escassa nos próximos meses. Graças à guerra na Ucrânia e a vários outros fatores, os preços da energia na Europa dispararam a níveis que antes seriam impensáveis. E vários governos europeus já estão se preparando para racionar energia. Isso vai ter um tremendo impacto na economia ou na atividade econômica e vai significar que este inverno também será, evidente, extremamente frio e extremamente amargo para milhões de europeus. Na Polônia, muitas famílias costumam usar carvão importado da Rússia para aquecer suas casas, mas isso não acontecerá este ano por causa da guerra. Como resultado, algumas pessoas desesperadas estão agora na fila por dias, apenas para ter a oportunidade de comprar um pouco de carvão. Aqui você verá o vídeo que mostra centenas de pessoas, filas imensas, esperando carvão numa estação ferroviária, esperando comprar um pouco de carvão numa estação ferroviária. De acordo com a Reuters, a Polônia, ainda se aquecendo no calor do final do verão, desse verão, já vê centenas de carros e caminhões fazendo filas na mina de carvão Lubelski, enquanto moradores, com medo da escassez que pode vir no inverno, esperam dias e noites para estocar combustível de aquecimento antes do inverno ou do frio chegar. Isso aproxima-se em filas que lembram, ou melhor, isso é mostrado em filas que lembram os tempos do regime comunista. Bem, outra matéria interessante, essa não poderei ler na íntegra, porque, claro, derrubará o YouTube, foi publicada hoje, agora há pouco, no Notícias Naturais, no Natural News, de Mike Adams. Ele diz o seguinte: urgente, o regime de Estado profundo de inteligência falido, ele está se referindo aos Estados Unidos, está tentando desesperadamente se salvar, provocando uma revolta armada que pode ser atribuída a conservadores e apoiadores de Donald Trump, ou seja, uma revolta que começa, claro, com um ato de, podemos dizer, de falsa bandeira, né?
Eles precisam dessa revolta para enterrar os fatos contundentes que agora estão surgindo em relação à interferência eleitoral do FBI. O FBI interferiu nas eleições que deram vitória a Biden, segundo Mike Smith, escondendo cobras e lagartos do laptop de Hunter Biden. Aquilo que poderia não só ter impedido a candidatura de Joe Biden, como quem sabe até colocá-lo atrás das grades. Mas isso tudo foi escondido pelo FBI, mas está saindo agora aos poucos. E também em relação, vejam só, a algo que aconteceu que está provocando inúmeras mortes, ou então inúmeros cadáveres, que já é um número grande demais para ser ignorado ou escondido. Alguma coisa aconteceu lá na América, em outros lugares do mundo também, mas aqui se refere à América, que está provocando mortes e mais mortes assim de pessoas saudáveis que de repente passam dessa para melhor ou para pior, como queiram, sem motivo ou sem razão aparente. O que será que foi, não é mesmo? O que será que aconteceu? Diz também, termina Mike Adams dizendo, nesse resumo, a verdade chocante sobre o colapso projetado dos alimentos, energia e cadeias de suprimento, além de todos esses outros problemas, o FBI, essas mortes que já não podem ser escondidas, tudo isso somando-se a um projeto que provoca falta de alimentos, que desabastece a cadeia alimentar em todo o mundo, mas também que prejudica o fornecimento de energia e também provoca um colapso, ou pode eventualmente provocar um colapso econômico. As pessoas passarão, diz ele, fome e congelarão nesse inverno, não só nos Estados Unidos, mas em praticamente quase todas as nações ocidentais, aquelas que entrarão no inverno agora. Bem-vindos ao Apocalipse. Eu não poderei ler esta notícia na íntegra, como disse, porque ela é bastante complicada numa plataforma que exerce, sim, sem nenhum pudor e vergonha, a mais sórdida censura. Por enquanto é isso, não deixe de acompanhar o canal Professor Belém no Telegram. Para acompanhar o canal Professor no Telegram é muito fácil. Basta clicar aqui abaixo da minha belíssima figura em qualquer dos meus vídeos, clicar na opção Mais. Ali vai abrir o quadro que é chamado Descrição do Vídeo. E na descrição do vídeo você encontrará então o link do canal Professor Belém no Telegram. Eu vou mostrar para vocês como é fácil e indolor. Eu estou aqui no vídeo de ontem, quem venceu o debate, e um pouquinho abaixo da minha belíssima figura, ou do título do vídeo, vocês estão vendo aqui quem venceu o debate, opinião, aqui está timidamente a palavra mais. Clique na palavrinha mais, desça um pouquinho e aqui onde diz minhas redes sociais e contato, você acessa o Telegram. O link está aqui. Acessando, clicando aqui no link, você entrará no canal Professor Belém no Telegram. Por que isso é importante? Porque o YouTube não avisa mais das nossas publicações, ele não informa e não distribui os nossos vídeos. É a censura, meus amigos. Só que lá no Telegram você fica sabendo. Nós já temos 10 mil inscritos lá no Telegram. Pessoas que nos acompanham por lá, que recebem, sim, as notificações todos os dias. É por isso que nós agora conseguimos chegar, eventualmente, aí de quando em quando, às 30 mil visualizações por vídeo. Pois é. Isso porque o YouTube também informa alguns aqui, digamos 10%, menos ainda, eles são informados. Mas lá no Telegram você fica sabendo todos os dias quando nós publicamos um vídeo. É uma forma de salvar o canal, tentar driblar esta tirania exercida pelo YouTube.
Então, se você quiser ajudar o canal Professor Belém, repito, siga-nos no Telegram, não dói nada. Então, deveria também pedir like, já que estou nessa balada, né? Pedir like, pedir a sua membresia, mas não vai resolver muito, né? Enfim, vamos lá. Ah não, vamos lá não, vamos para casa, né? Amanhã eu volto, se Deus quiser.